Ela não se afasta porque você fez algo errado. Ela se afasta porque, pela primeira vez, você tocou exatamente na parte dela que ela não consegue controlar. E antes que você tente se defender na sua cabeça, deixa eu te dizer uma coisa. A maioria dos homens interpreta esse afastamento como desinteresse, quando, na verdade, é uma reação emocional muito mais complexa do que parece. E se você não entender isso, vai continuar achando que ela desistiu, quando, na verdade, ela está tentando lidar com algo que nem ela consegue explicar. Respira fundo. Vamos conversar como se você estivesse aqui do meu lado, olhando para o chão, tentando entender por que tudo parecia estar indo tão bem. Até que, do nada, ela ficou distante. E eu sei que você sente isso, aquele aperto no peito, aquela dúvida que te segue o dia inteiro. O que mudou? Mas a verdade, a que ninguém te conta, é que o afastamento dela quase nunca começa com você. Começa com ela, com o que ela sente, com o que ela teme, com o que ela ainda não resolveu dentro dela. Muitos homens acreditam que quando uma mulher se aproxima, se abre, ri com você, manda mensagens longas ou demonstra carinho, isso significa que ela está pronta. Mas emocionalmente, nem sempre é assim. Às vezes, quanto mais ela gosta, mais insegura ela fica. E isso ativa comportamentos de defesa, não porque você é insuficiente, mas porque a vulnerabilidade dela apareceu. E isso assusta. Olha, pesquisas em psicologia mostram que, quando alguém sente uma conexão emocional forte cedo demais, o cérebro pode entrar num estado de alerta silencioso, um mecanismo de proteção. Uma forma de tentar manter controle quando o sentimento ameaça crescer rápido demais. E esse alerta pode parecer distância, frieza, demora para responder, quando internamente ela está tentando entender por que se abriu tanto e tão rápido. E aqui vem a parte que talvez doa ouvir. Ela se afasta exatamente porque você se tornou emocionalmente relevante. Esse é o ponto que a maioria dos homens nunca percebe, mas eu quero que você fique comigo até o final, porque o que eu vou te explicar daqui a pouco vai mudar completamente a maneira como você enxerga essas situações e, principalmente, vai te mostrar como lidar com elas de forma madura, tranquila e emocionalmente inteligente. Porque quando você entender essa dinâmica, vai finalmente enxergar por que alguns homens são esquecidos em dias e outros ela nunca supera. Quando uma mulher sente algo intenso rápido demais, o instinto dela não é se entregar, é se proteger. O cérebro humano reage ao inesperado antes de reagir ao prazer. E quando a conexão emocional aparece mais cedo do que ela previa, isso ativa um mecanismo silencioso de defesa. Não é falta de interesse, é excesso de impacto emocional. Ela sente a perda de controle chegando, e esse sentimento bate mais forte do que qualquer borboleta no estômago. E aqui está o detalhe que os homens quase nunca percebem. Quanto mais emocionalmente relevante você se torna, mais ela avalia o risco emocional de continuar. É como se a mente dela dissesse: se isso der errado, vai doer. E quando a dor antecipada parece maior do que o prazer imediato, o afastamento parece a solução mais segura. Esse comportamento não é imaturidade, é autopreservação emocional. Imagina isso, você está conversando com ela, tudo fluindo bonito. Ela ri, ela se aproxima, ela compartilha detalhes pessoais que nunca falou para ninguém. Você acha que está tudo caminhando perfeitamente. Mas, naquela mesma noite, quando ela chega em casa, a ficha cai. Por que eu me abri assim? Por que ele me deixou tão à vontade? Por que eu senti tanto tão rápido? E o que parecia conexão vira medo interno, medo de perder controle, medo de ser vista demais, medo de depender emocionalmente de alguém que ela ainda não sabe se pode segurar. Então ela faz o que muitas mulheres fazem, respira fundo e se afasta, não por desgosto, mas para recuperar o equilíbrio que ela acha que perdeu. Dê espaço sem parecer frustrado. Espaço seguro cria confiança e confiança diminui o alarme emocional dela. Mantenha a mesma energia calma de antes, nada de desespero. A consistência mostra estabilidade emocional e isso reduz o medo dela. Continue sendo você, mas sem correr atrás para consertar algo. Ela não quer ser pressionada, ela quer observar como você reage à distância. Não tente provar que você é a escolha certa. A necessidade de provar mata exatamente a segurança emocional que ela está buscando. Relaxa, tá tudo bem. Eu gosto de ir no meu tempo, e no seu também. Me conta, você já sentiu uma mulher se afastando justo quando tudo parecia perfeito? Agora,
Se você achou isso intenso, espera até entender o próximo ponto, porque é aí que você descobre por que a vulnerabilidade assusta mais as mulheres do que a indiferença. 2. A vulnerabilidade assusta mais as mulheres do que a indiferença. Você acha que ela se afastou porque você foi frio? Mas e se eu te disser que o que realmente assusta uma mulher não é a sua distância, é o quanto ela mesma se sentiu exposta perto de você? E se a indiferença dela for, na verdade, uma tentativa desesperada de esconder o quanto você já mexeu com ela? Quando uma mulher percebe que você acessou uma parte emocional ela não controla, a primeira reação não é correr na sua direção, é se afastar para recuperar a própria imagem de segurança. A vulnerabilidade ativa um conflito interno forte. Ela gosta da sensação de conexão, mas teme o impacto que isso pode ter na vida dela. Ela aprecia a forma como você a faz baixar a guarda, mas teme não saber como levantar essa guarda de volta. E quando o cérebro dela percebe que está criando uma expectativa emocional, surge um alerta. Se eu depender dele e isso der errado, eu perco mais do que ganho. É assim que a vulnerabilidade se transforma em silêncio, não porque você falhou, mas porque ela sentiu demais. Imagine a cena. Vocês estão juntos, clima leve, conversa profunda. Ela diz algo pessoal, talvez algo que ela não costuma dizer. Você responde com calma, com respeito. E por um momento, ela se sente vista. Vista de verdade. Mas quando ela vai embora, o pensamento aparece. Eu mostrei demais. Ele viu partes minhas que eu nem mostro para amigos. O desconforto não vem do que você fez. Vem do que ela permitiu sentir. E para reequilibrar, ela faz um movimento que parece lógico. Dá um passo para trás. Finge indiferença para recuperar controle interno. Então, o que você faz? Primeiro, não reage ao afastamento com ansiedade. A ansiedade confirma o medo dela, porque parece dependência emocional. Segundo, mantenha sua energia estável. A estabilidade mostra que o que ela compartilhou com você é seguro e não muda sua postura. Terceiro, não tente forçar clareza. Ela precisa de espaço para reorganizar as emoções, não de explicações imediatas. Um erro comum? Tentar compensar enviando mais mensagens, mais atenção, mais validação. Isso sufoca a segurança emocional que ela está tentando recuperar. Uma frase simples que funciona? Fica tranquila, tá tudo sob controle, eu gosto de conexão, mas também respeito o seu ritmo. E agora me conta, já viveu aquela situação em que ela se abriu e depois pareceu que você tinha feito algo errado só por ter sido presente demais? Porque se isso já te confundiu, o próximo ponto vai te surpreender ainda mais. É nele que você entende por que algumas mulheres começam a te testar justamente quando começam a gostar de verdade. 3. Quando ela gosta de verdade, ela começa a testar a sua estabilidade emocional. Você acha que ela começou a agir estranho porque perdeu o interesse. Mas, e se for justamente porque ela começou a sentir algo que não queria admitir? E se esses pequenos testes que te irritam forem, na verdade, o jeito dela checar se você é um homem emocionalmente seguro e não mais um risco na vida dela? Homens acham que são testados porque mulheres complicam. Mas o que realmente faz uma mulher testar um homem é simples. Ela quer saber se você é consistente quando o clima muda. Quando o sentimento começa a crescer, ela precisa avaliar se você é estável, previsível emocionalmente e capaz de segurar a própria energia sem desmoronar quando a dinâmica fica menos confortável. O mundo interno feminino funciona muito pela antecipação. Ela observa como você reage, não apenas como você fala. Se você se descontrola com pequenas variações, ela interpreta como falta de segurança emocional. Se você mantém a calma, mesmo nos momentos estranhos, isso ativa a sensação de ok, aqui existe espaço seguro. O teste não é sobre te provocar, é sobre confirmar se você é alguém com quem ela pode baixar a guarda sem arrependimento. E você conhece esse cenário. A conversa estava boa, a energia fluindo, ela parecia leve, aí de repente ela muda um pouco o tom, responde mais curto, fica mais observadora, mais silenciosa, menos entregue, e você imediatamente sente algo errado, como se tivesse perdido o equilíbrio da situação. Mas olha a verdade, esse momento não é um recuo, é um diagnóstico. Ela está vendo se você reage com insegurança, irritação, pressa, ou se continua alinhado, presente, tranquilo, sem necessidade de provar nada.
porque para ela, a forma como você lida com microdesconfortos é a previsão do que você fará quando a vida real apertar. Então, o que fazer? Primeiro, não entre em pânico quando a energia dela oscila. Oscilações são normais, fazem parte do processo emocional dela. Segundo, responda com a mesma estabilidade que você tinha antes. A previsibilidade emocional acalma esse mecanismo interno. Terceiro, não tente forçar conexão quando ela está avaliando. Forçar só gera mais resistência e reforça a dúvida dela. O erro mais comum? Achar que precisa compensar o teste dando mais atenção, explicações ou garantias. Isso causa exatamente o efeito contrário do desejado. Uma frase simples que funciona muito? Tudo bem, eu tô aqui. Não preciso que tudo esteja perfeito pra gente se dar bem. Agora me conta, você já percebeu essa mudança súbita de energia e achou que era rejeição? Quando, na verdade, ela só estava observando como você reage sob leve pressão. Porque se isso já mexeu com você, espera até ver o próximo ponto. É nele que você vai entender por que o silêncio dela, muitas vezes, não é rejeição, mas autodefesa. 4. O silêncio dela nem sempre é rejeição. Às vezes, é autoproteção. Você interpreta o silêncio dela como desinteresse, mas e se for justamente o único jeito que ela encontrou de não se machucar com você? E se o problema não for a pausa dela, mas a sua incapacidade de perceber o que esse silêncio 4 realmente significa? A maioria dos homens se desespera com o silêncio porque ainda reage como se estivesse competindo por validação. Mas o homem que ela respeita entende algo simples. O silêncio feminino é um termômetro emocional, não um veredito. Quando ela sente que a situação está indo rápido demais, ou que você está assumindo mais do que ela disse, ou que suas emoções estão ultrapassando o limite seguro dela, o cérebro dela ativa um mecanismo de proteção. Ela precisa reorganizar os próprios sentimentos antes de continuar. Precisa respirar, observar você à distância e entender se está entrando em algo que pode afetar a autoestima ou a paz dela. E aqui vem a parte que muitos homens não gostam de ouvir, mas precisam. O silêncio dela só te desespera, porque você ainda depende demais da resposta imediata para se sentir suficiente. E isso, aos olhos dela, é sinal claro de insegurança emocional. Olha a cena. Vocês estavam indo bem. Conversa constante, energia boa, tudo fluindo. Aí ela fica mais quieta por um dia ou dois, você sente um incômodo. E aí comete o erro clássico. Acha que precisa salvar a conexão imediatamente. Manda várias mensagens. Pergunta se fez algo errado. Começa a interpretar o silêncio como abandono. Só que tudo isso faz você parecer mais ansioso do que presente, mais carente do que seguro, mais preocupado em não perder do que preparado para ficar. E esse comportamento, mesmo sem intenção, cria exatamente o efeito que você teme. Ela se distancia mais. Agora, respira, porque existe o outro lado, o lado que funciona. O homem que ela respeita responde ao silêncio dela com maturidade emocional. Ele não força, não cobra, não dramatiza. Ele entende que cada pessoa tem seu ritmo e que conexão real não é corrida. Ele mantém a energia estável, mesmo quando ela faz uma pausa, e sem perceber, transmite exatamente o que ela procura: segurança emocional, não urgência. Então, o que você faz quando ela fica em silêncio? Primeiro, não tente arrancar respostas. Dar espaço mostra respeito, e respeito gera confiança. Segundo, siga sua vida normalmente. Essa estabilidade comunica que você não depende de validação constante. Terceiro, retorne com naturalidade quando ela voltar. Nada de punições, sarcasmos ou frieza. O objetivo é solidez, não orgulho. O erro que mais afasta? Usar o silêncio dela como desculpa para reagir com drama ou manipulação emocional. Uma frase simples que funciona muito? Tudo bem, sem pressa. Quando quiser falar, eu tô aqui. Agora me conta, quantas vezes você interpretou o silêncio dela como rejeição, quando, na verdade, ela só precisava de espaço para se sentir segura perto de você? E se isso já abriu a sua mente, espera até ouvir o próximo ponto, porque é nele que você entende o que realmente faz uma mulher voltar: segurança sem pressão e presença sem desespero. 5. O jogo silencioso, que ela sempre percebe, mesmo quando você acha que não está fazendo nada. Most men think staying calm and available keeps things stable, but the men she não consegue tirar da cabeça fazem justamente o contrário.
O homem que permanece memorável é o que cria presença, sem tentar controlar nada. Ela sente isso porque o cérebro feminino responde a 3 coisas ao mesmo tempo: expectativa, contraste emocional e segurança não invasiva. Quando você não tenta provar nada, ela relaxa. E ao mesmo tempo fica curiosa. Quando você não reage a cada mínima coisa, ela percebe força. E quando você fala menos e observa mais, ela se sente vista de um jeito diferente, quase inesperado. Isso cria uma sensação estranha nela. Ele não está correndo atrás, mas eu sinto vontade de me aproximar. Imagine 2 cenários rápidos. No primeiro, ele responde cada mensagem em segundos, elogia tudo, tenta sempre apagar qualquer silêncio. Ela sente isso como pressão emocional, mesmo que ele ache que está sendo gentil. No segundo, ele responde com calma, sem correria. Quando ela faz um comentário provocativo, ele apenas sorri e muda o ritmo da conversa. Nada dramático, nada exagerado, só estabilidade. Ela percebe que ele não vive para a reação dela, e é exatamente isso que a puxa. Não é frieza, não é jogo, é maturidade emocional que cria contraste. Ela lembra dele porque poucas vezes encontrou alguém que não se desmonta diante do imprevisível. Aplique isso agora. Fale menos para observar mais. Ela revela muito quando você não tenta impressionar. Dê respostas completas, mas não ansiosas. Ritmo firme cria presença. Mostre humor controlado. Não tente ser engraçado. Permita que a conversa respire. Use pausas estratégicas. Silêncio curto mostra que você não está tentando preencher o vazio com insegurança. Evite o erro clássico. Não transforme calma em indiferença. Indiferença mata a conexão. Maturidade fortalece. Frase prática. Gosto do seu jeito, mas não tenho pressa nenhuma. Vamos no ritmo certo. Agora me conta, já viveu algo assim ou percebeu essa diferença no comportamento delas? E no próximo ponto eu vou te mostrar por que algumas mulheres só revelam interesse real depois que você para de fazer uma única coisa que quase todo homem faz sem perceber. Existe uma verdade que quase ninguém gosta de admitir, mas eu vou dizer mesmo assim, porque você merece clareza, não conforto. Muitas mulheres só descobrem o valor de um homem depois que percebem que ele pode seguir a vida perfeitamente sem elas. E por mais que isso soe duro, não é sobre jogo, é sobre identidade. Quando um homem finalmente para de tentar provar que merece ficar, ela vê com nitidez aquilo que sempre esteve na frente dela. A capacidade dele de viver, crescer e criar direção própria. E deixa eu te explicar por que isso é tão poderoso, de um jeito que quase ninguém te explicou. Quando você está ali, sempre disponível, sempre justificando, sempre tentando facilitar tudo, ela não enxerga quem você realmente é. Ela enxerga apenas o reflexo da necessidade. Mas quando você respira fundo, volta para a sua vida, organiza seus valores e mostra, com ações, não com drama, que tem um eixo próprio. Algo muda profundamente na percepção dela. Não é mágica, é psicológico. Porque o cérebro humano, não só o feminino, valoriza aquilo que é estável, firme e inteiro. E é justamente essa inteireza que desperta respeito, curiosidade e até saudade. E aqui vem a parte mais controversa, e talvez a mais verdadeira de todas. Muitas mulheres não percebem que perderam um homem raro, até encontrarem outro que não oferece metade da paz que aquele dava. Isso dói? Dói, mas também liberta, porque quando você entende isso, você para de pedir atenção e começa a oferecer presença. Para de tentar convencer e começa a atrair. Para de implorar migalhas e começa a escolher melhor. E olha, eu quero ouvir de você. Sério, me diga nos comentários, você já passou por isso? Já viveu essa virada onde, quando você finalmente tomou distância, ela viu você de outra forma? Fala comigo, eu leio tudo. E como sempre, eu respondo porque eu quero acompanhar a sua evolução de perto. Não como alguém que julga, mas como alguém que ensina. Agora respira, mantém sua postura. E lembra disso, um homem que se conhece nunca corre atrás de validação. Ele cria direção, e isso sempre chama a atenção.